Olá pessoal, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem e aí nós já vamos começar a nossa live, tá? Vamos só aguardar o pessoal entrar. Oi Bruno, oi Ana, tudo bem? Oi Carol, tudo bem com vocês? Vou aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. E aí daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre mim e também conto um pouquinho sobre a nossa convidada. Daqui a pouco eu vou chamar ela também. Oi, Evaldo. Oi, Dani. Nossa convidada já está aqui. Oi, Jaque, tudo bem? Oi, Rosa. Boa tarde, pessoal. Vamos aguardar mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente começa, tá legal? Oi, Marcelo, tudo bem? Que bom ter vocês conosco. Clodoaldo, boa tarde. Fiquem à vontade. Nós vamos aguardar as pessoas entrarem e aí nós vamos começar a live, tá? Vamos aguardar mais uns 5 minutinhos e já vamos iniciar, tá bom? Oi, Jaque, tudo bem? Olá, pessoal. Só mais um pouquinho e aí a gente começa, tá? Oi, Dina. Tudo bem? Que bom ter você aqui. Só quero lembrar para quem já está assistindo que a nossa live hoje não vai contar com o recurso de legenda, tá? Mas vai ficar gravada e a partir de amanhã já vai estar disponível então esse recurso, tá legal? Hoje nós vamos abordar o assunto do treinamento auditivo, né? O pós, depois de adaptar o aparelho ou depois de fazer a cirurgia e adaptar o implante coclear, o que acontece com alguns pacientes, né? E então o nosso assunto vai ser isso, vai ser após a adaptação ao aparelho, o que pode ser feito para melhorar a audição, para melhorar a estimulação auditiva do paciente, tá legal? Oi, Silvana, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Mais um pouquinho e a gente já começa, tá? Oi, Sueli, tudo bem, Sueli? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Andressa de Pares, eu sou fonoaudióloga da Digson de Chapecó, moro aqui em Chapecó. Já trabalho com aparelhos auditivos há mais ou menos uns 12 anos. E quando o pessoal da Digson me convidou para fazer essa live, outras lives já ocorreram. Então eu comecei a pensar num assunto diferente, né? E que eu tenho certeza que muitas pessoas às vezes sofrem algumas dificuldades no pós-adaptação ao aparelho auditivo e esquecem ou não sabem como podem procurar ajuda. Então, o treinamento auditivo, ele vem como uma terapia mesmo para você escutar melhor após você colocar o aparelho ou após você iniciar o processo do uso de um implante coclear, tá? Eu vou chamar agora a nossa convidada
eu vou chamar a Daniele Urnal, que é fonoaudióloga também e que trabalha diretamente com terapia. E aí nós vamos começar a contar para vocês um pouquinho sobre o que é o treinamento auditivo, pós-adaptação de aparelho auditivo, pós-adaptação do implante coclear, tá legal? Vamos aguardar. Oi, Michele, que bom ter você aqui com a gente. Vamos aguardar a Oi, nossa convidada. Oi, Dani, tudo bem? tudo. Tudo jóia. Então, pessoal, primeiro eu quero agradecer a Dani, porque prontamente ela aceitou o convite, um convite até inusitado, porque é a minha primeira live e a tua também, né? Sim. É isso aí. Dani, eu falei um pouquinho já que a gente vai conversar sobre o treinamento auditivo, mas antes da gente entrar no assunto em si, eu queria que tu se apresentasse para as pessoas que estão aqui assistindo. Então, meu nome é Daniele, eu sou formada pela Univale, em Itajaí. Eu me formei em 2012 e eu comecei a atender a terapia propriamente dita de reabilitação de implante e a ASE depois que eu entrei numa clínica que tinha vínculo com o SUS aqui em Chapecó. Aí, a partir dali que eu comecei a Uhum. estudar E a bastante, que eu comecei a estudar bastante reabilitação. E desde lá até aqui, acho que já faz uns 4 anos que eu trabalho direto com isso. Uhum, que legal. Então, eu também me formei na Univale, mas me formei bem antes que a Dani, né? E a gente já trabalhou junto, e a Dani hoje também é nossa parceira no que se trata da terapia auditiva, né? Quando os nossos pacientes estão com dificuldades para se adaptar, eu sempre acabo encaminhando para você, né, Dani? Depois a gente até pode falar de alguns casos de pacientes, queixas que eles têm e tudo mais, tá? Então eu vou só lembrar a todos vocês que hoje a nossa live, ela não vai contar com o recurso visual de legenda, tá? Mas ela vai ficar gravada aqui no Instagram da Clínica Digson e a partir de amanhã já teremos a legenda disponível para que fique mais fácil para vocês acompanharem tudo isso, tá? Quero agradecer a presença de todos e agora a gente vai começar a falar então um pouquinho sobre o que é o treinamento auditivo, né, Dani? Isso aí. Logo após a adaptação de um aparelho auditivo ou do implante coclear, surgem algumas queixas em alguns pacientes, né? Antes de falar sobre o que é o treinamento auditivo, eu acho legal a gente dar uma pincelada, Dani, você pode me ajudar, sobre o processo sonoro, o processo de captação do som, né? Então, eu sempre falo para os nossos pacientes aqui que o ouvido, ele serve de fato para captar o som, né? Mas quem recebe, quem faz a compreensão de tudo que a gente ouve é o nosso cérebro. É isso, Dani? Isso aí. Isso. Então, muitas vezes os pacientes eles já estão há muito tempo com uma privação auditiva, que é o que a gente chama. Já está há muito tempo sem receber os sons naturais do ambiente, os sons de fala, e aí coloca o aparelho auditivo e coloca o implante coclear. Quais são as queixas que você observa nos pacientes quando eles vêm para iniciar o processo do treinamento, Dani? Quando já é adulto, normalmente é não conseguir entender o som que ele está escutando, compreender, né, propriamente dita, o som fino que ele escuta. Escuta barulhos, mas às vezes não sabe dar significado. Exatamente. Logo após a adaptação, é óbvio que um mundo sonoro se abre, né? O paciente antes escutava muito pouco e ele passa a ouvir agora diversos sons.
Sons que antes não eram ouvidos parecem estar altos demais, né? Alguns sons que eles já escutavam, agora eles passam a ouvir de uma forma mais distorcida, a própria voz fica diferente, alguns reclamam que o som do cachorro está muito estridente, e é aí que a gente aprende isso que eu falei, né? Que o sistema auditivo, ele é responsável por captar o som, mas quem faz o processamento desse som é o nosso cérebro. A escolha de um aparelho auditivo bom, de um bom implante coclear, faz toda a diferença nesse processo. Mas a grande diferença é que o paciente aceite e utilize o aparelho para que ele volte a receber esse estímulo. Quando, apesar de usar e não conseguir manter essa compreensão do som, é que a gente acaba encaminhando e pedindo ajuda para a terapia de treinamento auditivo, né? Dani, você podia contar um pouquinho, falar um pouquinho como que funciona essa terapia, de que forma que ela é feita? Então, depende muito da idade, né? Se é criança, adulto, idoso, varia bastante o jeito que é trabalhado. Na criança, quando tá iniciando, que não fala ainda, primeiro ela tem que aprender a localizar um som, tem que aprender a perceber o som, saber que som que é esse. Um adulto que já tem normalmente essa parte auditiva que só tem que melhorar, a gente tem que trabalhar de forma mais específica nas habilidades auditivas mesmo, de compreensão, desenvolver estratégias que estão mais defasadas ou tempo sensorial maior. E nos idosos, normalmente compreender. Eles querem entender o que as pessoas falam, desde um telefone, desde um barulho, desde alguém chamando. Então, varia bastante. E são todas estratégias para melhorar as habilidades que o próprio aparelho, o implante, já está trazendo, mas eles têm que saber usar as estratégias que o mecanismo traz, né? Então, eles têm que entender o que está acontecendo ao redor. Então, ali a gente consegue fazer de forma mais formal, semanal, com treinamento sonoro mesmo. Dani, você usa estímulos sonoros mesmo. Que tipo de estímulos você costuma usar para as terapias assim? Tem sons de lingue, sons de animais, tem a bandinha, tem frases. A gente diz conjunto aberto, conjunto fechado, que é com pista visual, sem pista visual. Leitura labial, muitas vezes tem que desenvolver para conseguir associar o que está ouvindo. Tem treinamento em cabine, que às vezes a gente faz com ruído competitivo, que a gente chama, né? Que é som de fundo para atrapalhar um pouquinho. Uhum. Muito legal. E em casa, o paciente ele faz a terapia contigo para melhorar toda essa questão de discriminação, compreensão e processamento do som, mas em casa, o que que o paciente pode fazer que também vai auxiliar ele nesse processo? Então, quando é criança, a gente sempre começa bastante os pais, né? Porque quanto mais eles instigarem a criança a querer saber que som que ela tá ouvindo, melhor. Então, desde o barulho da chuva, o barulho de um cachorro latindo, a gente sempre brinca, né? Mostra o ouvido para ela entender que tá ouvindo alguma coisa, para conseguir fazer chamar atenção. Quando é alguém mais velho, aí normalmente eu preciso de alguém junto para treinar algumas habilidades. Que seja, enquanto está assistindo televisão, alguém falar uma palavra para repetir. Que seja, enquanto está ouvindo música, tentar, com a letra da música impressa, acompanhar o que está passando ou cantarolar uma letra de música sendo só a melodia também já faz muita diferença, porque é fácil, fácil e ajuda no fechamento auditivo, que a gente chama, né? Para conseguir fechar a informação que está ouvindo com o que está entendendo. Uhum. Exatamente. Bom, é super normal, principalmente para os pacientes que estão há muito tempo sem ouvir. Nós temos um caso em comum que a Dani iniciou já o processo de treinamento auditivo, que é de um paciente
privação auditiva e ele adaptou o implante coclear, ele fez a cirurgia. Então, de fato, ele tem muitas queixas com relação ao som. Se ele está num ambiente silencioso, conversando com as pessoas, para ele está ótimo. Agora, quando ele vai para um ambiente onde tem mais pessoas falando, com mais ruído, ele reclama muito do som e, inclusive, tem alguns momentos ele até tira o aparelho auditivo, né? Desculpe, o implante coclear. Essa situação, Dani, de tirar o aparelho, você acha que vale a pena? Vale a pena ele manter o uso e ir se adaptando ao ambiente? O que você mais sugere para os pacientes quando eles chegam para ti e falam, eu não aguento, eu tiro? Então, normalmente eu sugiro que eles usem todos os dias, não tirem, mas comecem aos poucos, então, se está começando a incomodar. Por exemplo, eu estou ouvindo televisão e está me incomodando. Eu vou, pelo menos hoje, escutar por 2 horas essa televisão com o implante. Amanhã eu vou tentar escutar por 2 horas e meia, por 3 horas, para assim, aos poucos, tentar estimular a via auditiva e não incomodar mais tanto. Mas em hipótese alguma seria bom tirar, né? Porque quanto mais tu tira, menos tu escuta e se adapta. Exato. Por exemplo, eu tenho um caso de uma criança implantada que ela é da época que eu já trabalhava no SUS, né? Ela fez um implante pelo SUS, é outro caso. Mas ela, no início, quando começou a escutar os sons, quando ela fez o implante, ela teve bastante dificuldade em entender o que estava acontecendo. Então, ela se assustava, ela chorava. Então, ali tem que ir de pouquinho em pouquinho. Já eu tenho um outro caso de uma paciente que ela teve meningite, então ela ficou surda em virtude da infecção, então ela já tinha toda a parte auditiva formada, ela já tinha percepção de som boa, ela já tinha a linguagem estabelecida, então é só retomar as habilidades que ela perdeu no de privação. Então essa mais ainda não pode ficar sem, porque quanto mais ela fica sem, mais perca ela tem, né? Então, para nós conseguir chegar na ansiedade que ela tinha de voltar o que ela era antes da meningite, mais ainda ela precisava treino e uso contínuo sem parar, só dormir mesmo. É isso mesmo. Bom, só para lembrar então as pessoas que estão entrando agora, nós estamos falando sobre o treinamento auditivo, que é uma terapia sonora para estimular e melhorar as vias auditivas, a compreensão do som. E essa terapia, ela pode ser e ela deve ser usada por pessoas que adaptam o aparelho auditivo ou fazem uso do implante coclear e sentem dificuldades de se acostumar com os sons. Eu sempre falo para os pacientes aqui, nós trabalhamos, né, Dani, numa sala fechada, sem barulho nenhum. Lá fora o mundo é barulhento, né? E a pessoa que ela tem a perda auditiva, ela já está acostumada a não ouvir muitos sons, a ouvir mais a voz de quem mora com ela, que acaba falando mais alto para ela ouvir melhor. Normalmente, a gente inicia um processo de adaptação com um ganho no aparelho reduzido, né? Com volume, para entender assim mais fácil, com um volume mais fraco, que é para a pessoa ir se acostumando e aos pouquinhos, conforme ela se adapta, a gente vai ajustando e melhorando o desempenho do aparelho, né? Então, a gente já faz isso, por isso que eu falo que é importante você fazer uma boa escolha de um bom aparelho auditivo, de um bom implante coclear, para que facilite ainda mais esse processo, né, de reabilitação auditiva. Mas, mesmo assim, a gente sabe que tem pessoas que têm uma sensibilidade auditiva muito grande e é por isso que, em muitos casos, acaba se encaminhando elas para essa terapia de reabilitação auditiva. Ainda é algo muito novo, né? Até na nossa área como fono, a gente sabe que é algo muito novo. Antigamente o comum era assim, pacientes às vezes até desistiam de usar o aparelho, desistiam de usar o implante coclear, né? Porque não se acostumava com o som. Hoje,
a gente tem esse novo recurso, esse recurso de encaminhar para a reabilitação auditiva. Como é que você vê isso, Dani? Tem pessoas procurando, ainda é muito pouco? O que que tu percebe? Eu acho que ainda é muito pouco e a insistência deles ainda é pouca, sabe? Porque não é fácil, com certeza não é. E é uma coisa que não é agradável, talvez, em todos os momentos, porque a gente tem que trabalhar com uma dificuldade que eles. Então, o que que acontece? Eu tenho que tentar trabalhar o que está ruim. E às vezes o que está ruim é o que incomoda e faz com que eles não insistam mais tanto. Então tem essa questão assim que muitos casos incomoda bastante no processo de melhoria. Mas sobre fato, é o que eu sempre falo, quanto mais cedo fizer e quanto mais pessoas conseguirem fazer, melhor. Para nós é bom. Para nós treinar, o nosso processamento auditivo é bom. Então, quem tem uma perda, quem tem um aparelho, quem tem uma dificuldade, é mais importante ainda, né? Para quanto mais tarde for ficando a idade, menos prejuízo tenha. Então, ele trabalha bastante nessa questão. Está sendo muito comum agora, até por conta do uso das máscaras, né, os pacientes sentirem mais dificuldade ainda para compreender, mesmo os que usam aparelhos auditivos. A gente tem recebido muitos aqui. O que que você falaria para a gente sobre a questão, até nas terapias, sobre a questão do próprio uso da leitura labial? Porque eu já tive casos aqui que os pacientes, a família do paciente, por exemplo, não quer mais que ele faça uso da leitura. Agora você não precisa ler o lábio, você usa um aparelho. Então, fala um pouquinho para mim da tua experiência, da importância desse outro estímulo, né? Desse estímulo visual, de leitura, enfim. Olha só, hoje mesmo eu atendi uma paciente, que é uma criança, que a máscara está prejudicando. Nem a mãe percebia o quanto ela era envolvida na leitura labial, o quanto ela precisava da leitura labial. Então, a máscara também traz uma vantagem nisso, porque faz com que eles tentem se virar um pouquinho mais e não se baseiem no que eles conseguem ver do lábio, né? Mas assim, indiferente de quem consegue usar a leitura labial e quem não consegue, a gente não priva. Não, porque é um mecanismo de deixar a pessoa feliz, né? Então eu não tenho como agora, da noite para o dia, dizer você não vai mais fazer leitura labial. Mas eu também não posso deixar de treinar esse ouvido. Então, o que que eu sempre, agora, né, com o uso das máscaras, o que eu estou orientando? Que em casa os treinos também sejam feitos de máscara. Porque acontece que em casa eles vão bem, eles se viram porque não está usando máscara, não está diminuindo a intensidade da voz. Aí vão para a rua ou até mesmo vêm aqui para a clínica e daí começa a aparecer as dificuldades, e eles se frustram um pouquinho, lógico, né? Então a gente Uhum. está tentando fazer treinos com máscara, sem máscara, mas tem alguns casos que eu preciso que o paciente aprenda e se vire bem na leitura labial para depois conseguir desapegar, né? Não posso, assim, simplesmente fazer o milagre auditivo sem nenhum recurso. Eu preciso da parte visual também. Uhum. Até dependendo do grau da perda, tudo isso influencia, né, Dani? Isso aí. A Sandra me lembrou agora, oi Sandra, que tem muitos pacientes reclamando, né? E eu quero lembrar que a Digson está com uma campanha muito legal, distribuindo máscaras transparentes, né? Para os familiares, quem convive com a pessoa que tem a dificuldade auditiva, é só passar então em uma das filiais da Digson, que a gente está distribuindo essas máscaras transparentes. E a Michelle, Dani, fez uma pergunta. Essa terapia de reabilitação auditiva, de treinamento auditivo, ela é feita só para quem usa o aparelho auditivo ou qualquer pessoa com algum tipo de dificuldade de compreensão, de fala, pode fazer a terapia? Então, eu acho que todo mundo deveria fazer. Eu acho que sempre nós que não temos problemas auditivos temos habilidades a melhorar. E ali É envolve verdade. bastante a questão do processamento auditivo no geral, né?
tem muita criança em idade escolar que vem fazer exame do processamento e o treinamento é muito parecido, claro, focado em outras habilidades, outros sons, mas tem pessoas que têm uma audição normal, mas têm uma dificuldade. Ah, eu escutei, mas eu não estou entendendo direito, ou pergunta muito para repetir, e não tem perda auditiva. Não tem nada auditivamente que uma audiometria possa dizer, né? Ah, tu tem perda. Às vezes é uma habilidade que precisa ser treinada um pouquinho mais na compreensão, na decodificação do som. Então, eu sempre aconselho quem pode fazer que ganho sempre tem, sempre. Uhum. Então, fala pra gente assim, quem não tem perda auditiva, mas sente dificuldade de compreender alguns sons ou de se concentrar em ambientes ruidosos, enfim, ela deve, antes de buscar a terapia, fazer um exame, né? Que exame é? Explica um pouquinho pra gente essa parte. Então, quem não tem problema auditivo, o ideal é fazer o exame do processamento auditivo mesmo, antes de fazer qualquer intervenção. Com esse exame do processamento, a gente consegue detalhar melhor as habilidades que estão com dificuldade e, a partir dali, montar um plano terapêutico. Se não fizer esse exame, é possível fazer uma terapia, né? É possível fazer o treinamento, isso não impede, mas a gente fica sem um rumo para saber o que trabalhar. Às vezes tem habilidades que o exame vai estar normal, que não precisa perder tempo fazendo, né? Não que não vai ter ganho, Uhum. talvez, ou melhorar alguma coisa, mas falta um direcionamento sem o exame. Por isso que a gente sugere sempre que vá primeiro fazer o exame e depois o treinamento. Joia, muito legal. Outra coisa que eu quero lembrar também é para quem está nos assistindo e que usa aparelho auditivo e que tem essa dificuldade, é que a Fonac tem também, a Digson tem também, o Roger Pen, né? Que é como se fosse um sistema parecido com o sistema FM, porém hoje muito mais evoluído, que também ajuda a criança, o adulto, a compreender melhor os sons ambiente, o som que ela precisa se concentrar em sala de aula, em reuniões, em palestras, né? Então a gente tem um acessório também que auxilia nesse processo todo. Mas, óbvio, né? Quanto mais a gente conseguir trabalhar e exercitar o nosso cérebro, muito melhor vai ser. Hoje, por exemplo, eu atendi um paciente aqui que ele ainda não usa aparelho auditivo e ele já está há 5 anos com queixas auditivas, né? E ele vai ser protetizado, ele já se conscientizou que precisa disso, e ele me relatou muito uma coisa que é muito comum com os pacientes. Às vezes não é o paciente que percebe isso, é a família, mas esse senhor hoje percebeu, e ele me disse: eu estou muito preocupado porque eu ando muito esquecido. A minha memória já não é mais a mesma. Por isso que eu estou buscando o uso do aparelho. Então, depois que já prejudicou, né, Dani, toda essa estimulação, ele veio então buscar o aparelho auditivo. É, o que você percebe durante as terapias dos pacientes, talvez até os mais adultos, você nota que melhora, além da escuta, a concentração, a compreensão? O que você percebe nisso? Sim, melhora bastante. Eles mesmos falam que eles percebem diferença. Eu tinha uma paciente que ela era uma mulher de mais ou menos uns 45 anos e ela não tinha perda auditiva. Ela fez o exame porque às vezes chamavam ela e ela não escutava, não tinha a resposta imediata. E no final do treinamento, ela mesma me disse que ela se sentia mais atenta, que ela estava melhor de memória, que ela estava compreendendo logo de início, que ela não tinha que ele tinha perdido o costume de pedir para repetir, para pensar o que eles tinham falado, compreendia logo de início. Então, sempre, é nítida a diferença, assim. Só que, claro, uma coisa que eu sempre falo, não adianta vir, por exemplo, né, tem o treinamento formal e informal, que a gente chama, né? O formal, que vai ser feito em cabine, tem que ser feito aqui, né? Então, ou numa clínica que tenha a cabine, o software, é ambiente controlado auditivamente. Só que não adianta só vir fazer uma vez por semana e não fazer nada em casa.
porque daí não, o maior tempo da semana, do dia, não tá aqui, né? Tá em casa, tá com a família, tá no trabalho. Então sempre tem atividades para ser feitas. A gente sempre entrega o tema de casa, né? Sempre, sempre, sempre. Só que daí o que que acontece? Às vezes eles acham que só vindo aqui é o suficiente. E daí, automaticamente, esses casos em específico, eu não consigo garantir o ganho de quem está cumprindo o cronograma, fazendo as habilidades, trabalhando o que é sugerido, né? E já o informal, que pode ser feito em qualquer atendimento de terapia, não precisa ser propriamente na cabine, já dá para usar uma caixinha de som, dá para usar um computador, dá para usar até às vezes o celular, né? Tem jogos, tem sons que tu coloca. Então ali já tu consegue fazer em vários outros momentos e pode reproduzir até em casa. Muitos tentam. Ah, eu fiz lá no atendimento de um jeito, em casa eu tentei fazer parecido, tentei me aproximar mais. Então, esses é mais fácil deles tentarem levar para casa as ideias, mas tem que ser feito todo dia. Todo dia. Usar o aparelho, usar o implante coclear e todo dia treinar um pouquinho esses sons. Dá uma dica, assim, para as famílias que têm crianças que estão iniciando esse processo de adaptação, para idosos, para adultos, o que que elas poderiam estar fazendo em casa, com o seu aparelho auditivo ou com o implante coclear para melhorar essas habilidades auditivas? Tem alguma dica, algum exercício, algo que podem estar fazendo? Uma das atividades que eu gosto muito de passar para casa, com todos os que são atendidos e os que pedem ajuda, orientação, é televisão, todo mundo assiste, né? Não tem quem não assiste televisão. Então, pegar enquanto está assistindo televisão, tentar reproduzir a fala. Ah, eu estou assistindo o Jornal Nacional, eu escutei o jornalista falar que hoje vai ter sol. Então eu vou reproduzir essa fala, eu vou tentar falar do jeito que eu ouvi. Ou, por exemplo, eu tô com o rádio ligado, com a TV ligada, e tem alguém comigo na sala. Treinar, escutar no lado direito, escutar no lado esquerdo com a TV ligada, que seja repetir palavras de animais, móveis, o que tem na sala. Ou, por exemplo, repetir em ordem alfabética, repetir uma frase, pegar, que nem eu falei antes, escutar uma música, imprimir a letra e tentar acompanhar essa letra dessa música. Isso pode fazer sozinho, daí não precisa de ajuda. Tentar acompanhar uma letra de música que tu não conhece tanto e que aos poucos tu vai introduzindo e vai conseguir usar depois sem a letra. Legal. É isso que a gente às vezes passa para os pacientes, né? Que eles precisam estimular com músicas, com a televisão. Mas óbvio, né? Nós temos a noção, mas como não trabalho diretamente com a terapia, muitas coisas a gente acaba esquecendo de como orientar corretamente o paciente nesse processo, né? As queixas que eu recebo aqui, por exemplo, é bem comum os pacientes se queixarem muito do som agudo, né? De talheres, de cabelo, mexer no cabelo, da roupa, de mastigação. Esses sons que antes eles não estavam escutando e agora eles têm que ouvir. Outra coisa que é bem comum, som do S, som do X, né? Esses sons mais estridentes, né? Mais fininhos, eles reclamam muito. Tem trabalho específico para esses tipos de sons específicos? Quando ele tem uma queixa de algum som? Eu sempre peço para não ficar em privação. Sempre tentar reproduzir o som, mesmo que incomoda, mesmo que está um pouquinho alto, só de um jeito mais delicado, né? Não precisa ser batendo um talher, mas assim, tentar reproduzir o som em vários momentos do dia, não parar de fazer. E daí depende do som que é, às vezes a gente trabalha com os sons, os fonemas, né? Que desde reproduzir palavras com S, palavras com X, para tentar adaptar mais, receber mais fácil essa informação via auditiva, né? Então, trabalhar com leitura que seja, que tenha bastante palavra com S, com X, frases. Ou hoje, agora nós vamos conversar sobre um assunto e tentar falar bastante sobre algo que envolva
o cabelo, que envolva algo, sabe? Tentar trazer no dia a dia alguma dessas dificuldades de uma forma não informal, de uma forma não tão, vou agora sentar e vou treinar. Não, o treino pode ser durante o cotidiano mesmo, durante o dia a dia, né? Sem tu estar percebendo, tu tá treinando. Isso. É isso que é o legal, porque assim, às vezes eles vêm aqui várias vezes para mudar a regulagem, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico sempre naquele pensamento assim, meu Deus, se eu deixar muito fraco esse som, quando que ele vai aprender a escutar? Óbvio que se eu diminuir o ganho de uma frequência específica, falando, digamos, do agudo, né? Reduzo de 4.000, reduzo 6.000, reduzo 8.000. A gente tem esse recurso e dá para ser feito, lógico. Mas o quanto isso é legal, porque o bom da reabilitação auditiva é de fato o paciente conseguir escutar todos os sons, né? E Não não privar. diminuir, né? Sempre Exato, só aumentar, não diminuir. exato, o desejo é isso, é só aumentar, é só dar mais ganho até que a audição dele com o aparelho auditivo chega quase ao normal, né? Ou até ao normal. E eles vêm muitas vezes com queixa e querem reduzir, querem reduzir. E aí, claro, meu pensamento sempre é agora, né? Agora, eu falo isso assim, de uns 3, 4 anos para cá, porque antes disso a gente não pensava nessa terapia auditiva mesmo. Eu Não. mesmo que trabalho há muito tempo com o aparelho, não era algo que não, vai para terapia, que eu acho que né, lá você vai aprender a escutar melhor, porque essa é a lógica, é aprender, reaprender a ouvir, né, reaprender a escutar. Então, fica a dica também para os pacientes que agora estão nos assistindo, que o só diminuir esse ganho no aparelho não vai ser a solução para você, porque aí você vai deixar de ouvir o som que agora, nesse momento, está te incomodando, mas que vai fazer falta, né? Eu tenho pacientes aqui que reclamam muito assim, ai, eu não ouvia o gato do meu vizinho, agora eu fico só escutando ele miar, ou o cachorro, e isso me incomoda. Tá, tudo bem. A gente pode diminuir esse ganho para nesse primeiro momento em que você está se adaptando, você conseguir usar mais o aparelho. Mas não dá para manter assim, você, né? Você precisa aos pouquinhos ir se adaptando. E a nossa demanda aqui, ela é maior com idosos, né? E os idosos, normalmente, eles passaram muito tempo numa privação auditiva, muito tempo sem receber o som. É super normal hoje que eles venham buscar ajuda, buscar o uso do aparelho, quando já estão há mais de 5 anos sem ouvir, né? Há mais de É, e 5 anos. daí os idosos ainda tem mais uma questão, né? Que o cognitivo deles também já está um pouquinho mais prejudicado. Então, tem vezes Exatamente. que eu oriento até a pegar, fazer cruzadinha, fazer com essa palavra, fazer, tentar exercitar a memória, porque o auditivo também é uma memória auditiva, né? Então, a gente também precisa ter um vocabulário, escutar o que foi dito e ter a memória para reproduzir. Então, às vezes, ali eles têm que trabalhar um pouquinho a mais do que se fosse um adulto ou uma criança em si, né? Com certeza, porque assim, ó, muitos deles chegam para nós aqui até com depressão, né? Já diagnóstico, tomando medicamento para depressão, e a família relata após o uso do aparelho auditivo de como a pessoa mudou no nível social. Então, se a gente for pensar aqui, quem tá com uma perda auditiva e uma privação, eles já não querem mais sair de casa, eles já não querem mais conversar com os amigos, porque eles não entendem. Então, não é só a questão auditiva que eles não estão mais recebendo, mas é isso que você falou, é a memória de tudo, né? Porque eles não estão mais se conectando com o mundo, né? Não ouvem mais um jornal, evitam às vezes até ir no mercado, no banco, que era coisa que eles faziam, mas hoje eles têm vergonha porque não ouvem. Então, o processo da reabilitação auditiva, eu sempre falo quando os pacientes chegam aqui, não é simplesmente colocar um aparelho auditivo. É todo um processo. Claro, depende
muito do paciente. Daria para dizer quantos por cento, Dani, que depende do paciente, né? Eu faço o meu papel da escolha do melhor aparelho, me esforço para fazer a melhor adaptação, melhor regulagem possível para que ele consiga ouvir, mas a gente depende muito do paciente aceitar, se esforçar no uso e buscar ajuda quando não consegue sozinho, né? É. E até não se privar, né? Mesmo que não tá confortável, tentar usar menos, mas usar. Isso, exatamente. Eu já li em literaturas, enfim, mas eu queria que tu falasse também um pouquinho da experiência. Eu sei que a tua experiência ela é maior com pessoas que têm o implante coclear, né, Dani? Mas tudo bem. A questão sonora, estimulação auditiva é a mesma, né? Mais ou menos quanto tempo você acha que a pessoa ela leva para se adaptar ao uso do implante ou do aparelho auditivo? Tu tem uma noção vendo os teus pacientes? Para se adaptar, pelo menos 6 meses. Seis Que eu meses, né? vejo assim. Uhum, Depende de uhum. cada caso e depende como era, né, o pré-implante. Mas, assim, antes de 6 meses é muito difícil eles estarem achando bom. Às vezes eles precisam de um ano, assim, para dizer agora eu estou gostando do que está acontecendo. Olha só. Uhum. Agora eu estou começando a perceber que eu consigo fazer, escutar tal som, né? Eu consigo me virar em tal momento. Então, Isso. e às vezes ainda depende se é um paciente que nem esse que a gente tem em comum, né? Que trabalha em lugar de barulho, que fica um pouquinho mais difícil, daí vai um pouquinho mais. Porque Porque infelizmente daí não no tem como ambiente, usar. isso. Aí no ambiente de trabalho ele tem que usar o abafador, ele tem que proteger a audição para não piorar mais, né? E aí ele fica muito tempo sem usar. Eu sempre peço para os pacientes aqui que estão iniciando esse processo usar 8 horas por dia no mínimo. O que que você normalmente orienta os pacientes? Se eles estão se queixando que está incomodando, eu digo que pode usar menos. Mas é Uhum. menos hoje para usar mais amanhã. Ah, Então, tá eu legal. já teve casos que a gente já acordou, eu, paciente, família, que eles iam usar 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, hoje. Aí daqui a 2 dias já ia usar 3 horas de manhã, 3 horas de tarde, sabe? E gradativamente, que é um jeito que eles às vezes aceitam mais fácil e também não deixam de vir, né? Porque às vezes já aconteceu de paciente, ai, não tá adiantando nada, não tô gostando, não tá bom, não vou mais, e fica por isso. Então, às vezes, é um meio termo que é necessário. Uhum, ótimo, não, é muito bom a gente, porque claro, eu aqui, nós queremos ver o quanto antes esse paciente reabilitado e escutando bem, mas eu entendo também, eu sempre pensei nessa questão dos 6 meses, pelo menos 6 meses para você se adaptar totalmente, é esse período que a gente leva mais ou menos no que nós chamamos aqui de aclimatização, né, para que o paciente para que a gente consiga dar um ganho maior nesse aparelho de quando ele iniciou para por esses meses que ele está usando. Mas eu acho muito legal essa dica. Se o paciente está se queixando muito, usa um pouquinho menos, mas não deixa de usar. E oriento muito eles aqui também, se eles se sentirem incomodados em ambientes ruidosos, tira, vai para o ambiente em casa e coloca. Na primeira semana de uso, depois já começa a ir para os lugares com mais ruído, porque também o processo de adaptação, ele não é só escutar, é também você se adaptar com aquele aparelho no ouvido, ou na cabeça, enfim, como é o caso do implante, que fica mais em cima, o imãzinho. Então, eles têm que passar por esse processo de se adaptar com o equipamento também, né? Isso. Uhum. E E isso aceitar às vezes, né? Porque às vezes a aceitação é o que barra a evolução. exatamente, e o aceitar, é isso aí. Eu hoje vejo, assim, que ainda tem muitos pacientes que não querem, né, que
fariam de tudo para não usar, ou vem às vezes até um pouco forçado, mas a maioria das pessoas já tem buscado muito isso, até porque a gente está vendo que não tem mais o porquê ficar sem ouvir, né? Tem tantos recursos para melhorar a audição que não há mais motivo para a pessoa não querer escutar bem, né? O mundo é muito sonoro e agora, nesse período da quarentena, a gente tem visto uma procura até maior. Acho que um pouco é por causa da máscara, né? Então as pessoas estão com mais dificuldade. E outra coisa que eu acho fantástico da quarentena é que as pessoas estão mais em casa com suas famílias, conversando muito, né? Então elas estão sentindo a necessidade de assistem mais filme, assistem mais televisão, ouvem mais música. Então a audição ela está sendo mais usada, até diria agora na quarentena. E isso Até com a questão de filme ali que tu falou, a TV, né? Tem filmes legendados, tem televisão que tu coloca a legenda. Então também é um jeito de ajudar a adaptar o que está ouvindo com o que está acontecendo, porque às vezes eles tentam, mas daí eles se perdem na informação e desistem, porque eles igual não entenderam nada, né? Então também é um recurso que vale a pena no início, mas não dá para se basear nele. Mas assim, como início é muito bom, é bem válido também. É isso aí. Então, eu acho que a gente vai encerrando por aqui, né, Dani, a nossa live, mas como mensagem para os pacientes que estão usando o aparelho, estão usando implante, ainda têm dificuldade de se adaptar em algum ambiente determinado, com algum tipo de som, que mensagem você daria para essas pessoas? Não deixem de usar e procurem recursos. Porque hoje em dia tem muito recurso. Não precisa, às vezes, nem ser, eu tenho que ir na fono. Às vezes não é nem ir na fono, é uma orientação, é uma dica, é alguma estratégia que eles podem fazer eles mesmos em casa. Isso mesmo. Acho que é o principal, né? É não ficar sem ouvir, né? Porque hoje em dia a gente não. Por exemplo, não é por trabalhar com a reabilitação auditiva, mas eu acho que a gente não pode mais aceitar que a pessoa não ouça bem, porque tem tantos recursos, né, que existem. Antigamente, os próprios pacientes vinham e diziam: eu comprei um aparelho, mas ficou guardado, eu não conseguia usar, agora eu resolvi vir atrás porque eu estou sentindo mais dificuldade. Antigamente os aparelhos de fato tinham uma tecnologia inferior, agora as tecnologias são muito melhores, muito mais acessível para as pessoas, e eu tenho certeza que cada vez mais, com a evolução da tecnologia e com essas terapias que eu acho que são fantásticas, como você falou, para quem tem perda auditiva e para quem não tem, né? A gente vai conseguir chegar num resultado de 100% de satisfação com o paciente, né? Ele não pode desistir, né? Ele não pode desistir. É isso aí. E às vezes ali que é o problema, que é o maior item que tem que ser lembrado, né? É verdade. Dani, eu quero agradecer muito a tua participação, a tua contribuição com a gente aqui. Eu gostei muito de falar sobre esse tema. Se alguém ficou em dúvida ou quer perguntar alguma coisa, pessoal, podem escrever no Instagram da Clínica Digson. A gente vai estar respondendo, entrando em contato com vocês, tá? Muito obrigada, Dani, Obrigada por pelo hoje, convite. né, por você ter aceito. E um abraço a todos que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada, tá bom? Obrigada. Imagina, eu que agradeço, Dani. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.